Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema desse vídeo eu já fiz há algum tempo, eu não sei se foi em vídeo ou em live, mas eu acredito que por eu ter muitos vídeos no meu canal e as pessoas costumam assistir os mais recentes, então essa informação acabou ficando perdida. E eu digo isso porque eu tenho recebido muitas mensagens no WhatsApp de pessoas com dúvidas a respeito disso e me perguntando. E como no WhatsApp é um atendimento mais para marcar consulta, essas coisas, eu não tenho tempo de ficar explicando para as pessoas coisas sobre magia. Então eu faço através de vídeos. E esse vídeo a respeito de magias com efeito elástico, ou também podemos chamar de efeito ioiô. Aquela pessoa que vai e volta. E assim, aqui eu tô falando mais para pessoas que fizeram magia e a magia funcionou. Funcionou a ponto de você namorar, a ponto de você casar, a ponto dessa pessoa que antes não queria saber de você de jeito nenhum, e aí você entende que a magia se materializou porque a pessoa mudou e acabou assumindo você. A grande questão é que existe um efeito colateral para todas as magias, independente de com quem você fizer. Claro que com quem você fizer, você vai ouvir coisas tipo magia definitiva, essa pessoa vai ficar para sempre com você, e isso é mentira. E assim, não é só uma questão de magia. Tem pessoas que simplesmente se apaixonam, se casam, porque as duas se amam e mesmo assim, às vezes, o relacionamento não dura. Então, o não durar não está só relacionado com magia. Mas quando especificamente esse relacionamento ocorreu através de magia, essa magia vai durar um tempo. E isso para todo mundo. E assim, os pais de santo não controlam o universo. Então não adianta falar, é porque eu não encontrei o pai de santo certo, porque se eu encontrasse, eu teria feito uma magia e a magia ia fazer a gente ficar para sempre. Porque assim, gente, pessoa, eu ser humano, eu entendo que quando a gente gosta, a gente não quer perder. Então, claro, se você conseguiu através da magia namorar ou até casar, você não quer que esse relacionamento acabe. E muitas vezes as pessoas comentam assim comigo: ah, mas ainda que a magia dependeu apenas da minha vontade, e eu estou com uma pessoa que não me amava, mas ela está comigo agora, mas eu vou tratar bem dessa pessoa, eu vou tratar essa pessoa com carinho, eu vou cuidar dela. Tudo bem. Isso é natural quando a gente gosta, mas isso é o que a gente pensa, é o que a gente sente, não é que a gente tenha um controle sobre isso. E esse tempo, ele varia de pessoa para pessoa. E quando eu digo que varia de pessoa para pessoa, não está relacionado a você, está relacionado a quem você fez a magia, para quem você fez. Então, eu tenho casos que foram feitos magias comigo, que a pessoa está casada até hoje, já tem 10 anos. E nunca entrou em contato para falar que a magia esfriou, tá junto. Mas eu já tive casos que durou um ano, eu já tive casos que durou alguns meses, e tive casos de pessoas que fizeram magia com outras pessoas que também aconteceu a mesma coisa. Ou que durou muitos anos, ou que durou pouco tempo. E aí o que acontece? No momento que a magia esfria, a pessoa automaticamente ela vai esfriar com você e até ir embora. E aí o que acontece? O momento em que a magia deu certo, claro que você viveu uma história bacana com essa pessoa. E isso fez com que você se apegasse mais ainda a ela. E no momento que a pessoa partiu, e como eu falei, ninguém gosta de perdas, é onde a pessoa vai lá e faz um reforço. O reforço, quando ele funciona,
você vai perceber que a pessoa ela vai voltar, mas ela já vai estar diferente da primeira vez. A primeira vez que a magia pega, você sente uma diferença muito positiva na pessoa. Porque a pessoa fica carinhosa, a pessoa fica doce, a pessoa. E aí muitas vezes as pessoas acabam deturpando isso e achando que, o tempo que a gente ficou junto a ponto de namorar e casar, eu acabei conquistando essa pessoa e ela passou a ter amor por mim. Não. Essa pessoa nunca teve amor por você. Se dependeu de magia, não. É o encantamento da magia que faz a pessoa ser doce, ser carinhosa com você e até, entre aspas, dar a entender que te ama. E pode até demonstrar e falar para você isso, mas ela está dentro de um encantamento. E aí, quando o encantamento acaba, como eu falei, que a pessoa vai lá e fica desesperada e faz o reforço, e acontece de dar certo o reforço e essa pessoa voltar, você vai perceber que essa pessoa vai ficar menos tempo com você e ela já não vai estar tão doce. Ela já vai estar um dia bem, outro dia não. Um dia ela vai te tratar com carinho, outro dia ela vai te tratar com frieza. E essa pessoa vai embora de novo. E aí, quando acontece isso, independente se nesse segundo reforço você já não estava assim no ápice da paixão com a pessoa, ainda assim eu volto no início do que eu falei no vídeo. As pessoas não gostam de perder. Aí você vai lá e faz um outro reforço. Esse terceiro reforço, ele tem a grande probabilidade de não funcionar ou dessa pessoa, tipo, vir para você, ter um momento de sexo e ir embora de novo. Aí já entra o processo que pode entrar outra pessoa no meio. Por quê? Porque aí essa pessoa, ela já não está mais vivendo dentro do encantamento. Ela está vivendo dentro do livre-arbítrio dela. E aí ela pode encontrar outra pessoa, gostar de outra pessoa, onde as pessoas também deturpam isso e acham que foi a outra pessoa que fez com que o relacionamento acabasse. Não. Se você se uniu com uma pessoa por magia, você vai viver a letra de 2 músicas. Que seja infinito enquanto dura e o para sempre sempre acaba. Esse é um efeito colateral de todo mundo que faz magia. Todo mundo, não tem exceções. Aí você pode questionar e dizer assim, Érica, mas se existe esse efeito colateral, como você especificou para todo mundo, então vale a pena fazer magia? Eu diria que sim. Porque se você teve a oportunidade de ficar com uma pessoa que, sem a magia, você nunca ia ficar, significa que se você não tivesse feito magia, você ia viver de e se. Que aí é um gatilho que faz as pessoas muitas vezes ficar depressiva, ficar angustiada, ficar muitas vezes com depressiva mesmo, sabe? Ficar vivendo a vida do outro, principalmente se esse outro casou com outra ou está namorando com outra, e aí você fica, mas e se nós estivéssemos juntos, e se... Então, muitas vezes as pessoas elas não entram dentro do e se, elas entram dentro do plano de que eu amo uma pessoa e eu vou lutar por ela. E vou lutar por ela através de magia, que é o que a maioria faz. Mas é muito importante eu explicar isso para as pessoas. Eu sei que as pessoas gostam de vídeo de como trazer a pessoa de volta. Isso, no meu canal, tem centenas de vídeos sobre isso e no YouTube tem bilhões de vídeos sobre isso. A questão não é essa. A questão é que as pessoas precisam ter certos conhecimentos das coisas para depois não ficar cheia de questionamento. Mas o pai de santo me enganou.
Porque aqui não é porque eu estou defendendo o Pai de Santo, é porque isso é uma coisa que não é orientado para as pessoas. E aí a pessoa, claro, se você fez uma magia que o Pai de Santo falou é uma magia definitiva e a magia acabou, aí realmente ele te enganou, porque não existe magia definitiva. Não existe. Você pode procurar todos os pais de santo do planeta, os famosos, os não famosos. É magia amorosa. Ela vai ter um tempo para acabar. Só que, digamos, hipoteticamente, que a sua magia durou 5 anos. Claro, para você que ama, você queria que durasse o resto da vida. Mas esses 5 anos você não viveu de si. Você fez amor com a pessoa, você dormiu com a pessoa, você almoçou com a pessoa, você jantou com a pessoa, você viu essa pessoa chegar do trabalho. Isso trouxe para você um momento que você não iria viver se você não tivesse feito. Então, sim, é válido. Mas vai ter aquelas pessoas que vão fazer magia e vai durar 5 meses. Que também, para mim, é válido. Porque se você não fizesse, nem esses 5 meses você teria. Diferente de uma magia, de, por exemplo, quando você está com seus caminhos fechados e você abre seus caminhos para conhecer a pessoa certa. Aí é diferente, porque você não está fazendo uma magia de adoçamento nem nada. Você está abrindo seus caminhos para que o universo se movimente e traga a pessoa ideal para você. E mesmo feito abertura de caminhos, ainda pode acontecer de entrar 1, 2 ou 3 pessoas na sua vida que não vai ficar. E aí você vai falar assim, mas Érica, se eu fiz um trabalho de abertura de caminhos, por que não entrou a pessoa certa? Vai depender muito do peso espiritual que estiver em cima de você. Às vezes de amarrações que você fez para uma pessoa que não ficou. Isso está relacionado com a parte espiritual. Quanto mais correntes espirituais negativas tiver com você, mesmo você fazendo uma abertura de caminhos, pode ser que se essas correntes não foram totalmente rompidas, ainda vai aparecer umas curvas de rios na sua vida. Alguém que ainda vai entrar na sua vida e acabar te trazendo algum sofrimento no sentido de não permanecer. Mas no momento em que você estiver totalmente limpa espiritualmente, a pessoa vai entrar na sua vida e permanecer. E aí não é uma questão de tempo. Aí ela entrou dentro de um processo natural. Porque você não fez magia para trazer alguém de volta, você fez magia para você, para romper aquilo de errado que tem na sua vida que faz com que você não se relacione ou com que seus relacionamentos não perdurem. Agora, eu fiz uma magia amorosa, eu fiz uma amarração, eu nem vou colocar aqui porque a amarração não traz ninguém. Mas eu não vou me ater a explicar sobre isso porque eu já expliquei sobre vídeos de amarração. Mas uma magia amorosa, um adoçamento, uma coisa que você fez numa linha de luz, numa linha permissiva, numa linha de energias boas. Isso vai trazer a pessoa, mas como mesmo trazendo a pessoa partiu apenas da sua vontade, vai ter um tempo para acabar. E qual a explicação de por que tem um tempo para acabar? Porque o lado espiritual prioriza o livre-arbítrio. Essa pessoa está com você por um encantamento, não é por vontade dela. E por mais que você ame ela, cuide dela, trate ela bem, o sentimento dela não é recíproco a você. Ele passou a ser a partir do momento que você fez a magia. Então o plano espiritual, ele permite, então entrou dentro de um processo permissivo. Então tá, colocando um nome genérico, o João e a Maria ficaram juntos porque a Maria fez uma magia, mas o João nunca amou a Maria. Então o João, ele tem que ter um momento para ele ser livre, fazer as escolhas dele. E assim, eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir esse vídeo, mas isso é a realidade dos fatos.
Então não é uma questão de você falar, de você acreditar ou não no que eu estou falando, e sim de você perceber, até pela sua vivência, que isso é uma realidade dos fatos, principalmente para quem já vivenciou isso. Então eu estou explicando isso, embora, como eu falei, eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, mas pela quantidade de gente que está entrando no WhatsApp questionando esses tipos de coisa, é isso que eu preciso explicar. E quando eu falo efeito elástico, é exatamente dentro da analogia de um elástico. Quando você tem uma roupa com elástico, não chega um momento que o elástico ele perde a elasticidade? A mesma coisa é magia. Ela perde essa elasticidade e vai perdendo à medida que a pessoa vai saindo da sua vida e você vai repetindo com mais magia. Então sim, perde. Diferente de que se é uma roupa, você vai lá na costureira e troca o elástico. Na magia não adianta. Vai chegar um momento em que você vai fazer a magia e não vai funcionar mais. E eu preciso orientar as pessoas. Por mais que elas não gostem de ouvir, mas eu acho que é melhor você não gostar de ouvir uma coisa que é evidente, que muita gente que vai ouvir esse vídeo já vivenciou isso, do que você ficar ouvindo os contos de fada que tem na internet. Porque eu atendo milhares de pessoas ao longo de quase 10 anos que eu estou no YouTube e pela quantidade de pessoas que eu atendo, eu já ouvi um monte de gente com histórias da Disney, sabe? De que eu fui lá, gastei todo o meu dinheiro com magia. E assim, a magia, em alguns casos, até foi feita. Em alguns casos, até trouxe a pessoa. Mas não durou. E não vai durar para ninguém. Então, viva o hoje. Por isso que eu falei, que seja infinito enquanto dure, o para sempre sempre acaba. E também não entra dentro de uma crise existencial achando que se você fez uma magia, a magia funcionou, cada vez que a pessoa vai sair para ir para o trabalho, você ficar desesperado e falar, a pessoa não vai voltar mais porque eu acho que a minha magia vai acabar. Não, você sente os sinais, porque essa pessoa vai esfriando, ela vai modificando. E esse momento em que ela vai esfriando é ela de verdade. É ela no momento em que não existia um sentimento da parte dela. Então, assim, eu não estou condenando as pessoas a fazer magia. Eu mesmo já falei numa live que eu gostei de uma pessoa e não era correspondida e eu fiz magia. E a duração da magia que eu fiz durou 2 anos. Eu, como você que está assistindo esse vídeo, também gostaria que fosse para sempre. Mas durou 2 anos. Eu me arrependo? Não. Porque se eu não tivesse feito os 2 anos que eu vivi, eu não teria vivido. Eu beijei na boca, eu fiz amor, eu viajei, eu passeei, eu fui feliz, eu dei risada. E gostaria que fosse para sempre? Sim. Mas para vocês verem que mesmo eu como magista, não existe uma diferença, sabe? Não existe uma prioridade. Ah, ela é magista, então ela vai fazer a magia dela vai durar para sempre. Não. Eu conheço um monte de magistas que não tem ninguém. Que terminaram o relacionamento, que terminaram o casamento, porque independente de nós sermos magistas, significa que a gente tem axé, que a gente tem uma conexão com o lado espiritual, mas nós não somos donos deles, nós não controlamos o universo. E o universo, ele prioriza o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio eu gosto do João, o João gosta de mim, nós vamos ficar juntos naturalmente porque a gente se gosta. Saiu disso, você está mexendo sim no livre-arbítrio da pessoa. Mas, por que funciona? Aí é o plano espiritual que sabe. Que vai saber o que essa pessoa tem de kármico, por que foi permitido que essa pessoa ficou com você, se essa pessoa tinha algum tipo de ligação, ligação que eu digo assim, alguma pendência
que ela deveria ficar com você através de magia. Então são fatores que eu não tenho explicação. E o lado espiritual também não vai sentar aqui para me explicar, como ele não explica para ninguém. Portanto, quando você fizer uma magia que não seja amarração, e essa magia der certo e você ficar com essa pessoa e começar a acontecer esse efeito ioiô, esse efeito elástico, entenda dentro do plano espiritual o que está acontecendo. E o efeito elástico, ele funciona para relacionamentos longos. O efeito ioiô, tipo, eu fiz uma magia, o cara veio, me deu um beijo ou me levou para o motel e sumiu de novo, isso não é uma magia materializada. Isso significa que essa pessoa tem uma resistência muito grande em relação a você e que a magia não está pegando nela suficiente para que ela permaneça com você. Porque quando a magia pega 100%, essa pessoa namora e casa com você. Isso é uma magia materializada, que depois o efeito elástico vai entrar com o passar de meses ou anos, dependendo para cada pessoa. Agora, o efeito ioiô não é uma magia materializada. Aí significa que realmente essa pessoa tem uma resistência muito grande, porque a magia funciona apenas 24 horas, 2 dias, uma semana. Não é, isso é um efeito ioiô. É uma magia que não é que a magia foi fraca, é que a pessoa tem uma resistência tão grande a você que a magia não teve forças para fazer essa pessoa ficar com você a ponto de te assumir. Ah, Erika, mas uma pessoa tem mais força do que os guias? Acontece que os guias, eles trabalham na insistência de colocar essa pessoa a ter algum tipo de sentimento de encantamento para que ela queira ficar com você. Mas se a resistência dela, se o sentimento dela for tão inverso em relação a você, tipo, eu não quero de jeito nenhum, a magia não vai pegar nela. Então eu acho que isso também vai dar para você entender por que magia pega para algumas pessoas e outras não. E aí não é porque o pai de santo foi picareta, ou porque a magia é fraca, porque aí a pessoa entra muito dentro dessa pegadinha magia é fraca, e é quando a pessoa bate em todas as portas, gasta todo o dinheiro que tem e continua sozinha. E aí ela começa a reclamar para Deus, achar que ela é feia, que ela tem algum problema, e o problema não é com você. Mas, infelizmente, na vida acontece isso. Às vezes a gente se apaixona por uma pessoa e acha aquela pessoa mais extraordinária do mundo e a pessoa não acha isso de você. E não é porque você é feia, gorda, bonita, velha, magra, nova, não é isso. São sentimentos que a magia ajuda muita gente. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, principalmente mulheres que estão junto com alguém, foi por causa de magia. São pouquíssimas pessoas que eu conheço que estão junto naturalmente, por um grande amor de ambas as partes. A maioria é magia. Então, eu acho que vale a pena você ser feliz por um tempo do que você não ser feliz nunca. Então, eu acho que eu expliquei aqui uma magia sobre adoçamento, uma magia sobre efeito elástico, uma magia sobre abertura de caminhos, uma magia efeito ioiô, que é no momento que não se materializou, e espero ter sanado as dúvidas das pessoas. Tá certo? Se gostaram, deem um like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Isso aqui, gente, é um aprendizado. Sabe, eu acho que por mais que as pessoas visualizem e dê mais like eu trago essa pessoa em uma semana, esse ritual vai trazer essa pessoa em 2 dias, enfim, as pessoas gostam de vídeos assim. Mas não adianta você fazer magia se você não entende magia. Eu também preciso ensinar fundamentos para as pessoas não ficarem perdidas. Tá certo? É isso.
Querem uma consulta comigo? Meu telefone de contato é 0 operadora 11 98548 4549 em horário comercial. Ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver alguma explicação nova, vídeo novo. E é isso. Eu espero que isso tenha sido uma aula para vocês. Muito axé, fiquem com Deus.